Olá, nós estamos aqui para mais um AMBR Cast e hoje com um assunto extremamente interessante para toda a classe médica, interessante também para quem trabalha com publicidade e pode trabalhar com publicidade para a classe médica. Nós vamos falar sobre publicidade na medicina. Nós temos resolução nova e nós trouxemos hoje Dr. Emanuel Fortes Silveira Cavalcante, psiquiatra, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, conselheiro do Conselho Federal de Medicina por Alagoas e o autor de todas essas normas já há muito tempo, mas essa de 23 é extremamente importante porque existiram muitas mudanças e a gente precisa debater isso. Doutor Emanuel, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. É muito importante mesmo a gente debater a questão da publicidade, porque a liberdade de expressão ela é uma garantia constitucional, mas para a medicina existem regras. Ela não é uma liberdade de expressão incondicional, você não pode anunciar qualquer coisa. Você vai anunciar dentro dos princípios éticos e é isso que a gente advoga, defende para que a medicina seja apresentada de forma honesta. Inclusive, isso está na exposição de motivos. O médico precisa se acostumar em apresentar a medicina de forma honesta, do tamanho que a medicina é. Não pode superestimar nem subestimar. É do tamanho do saber que a medicina Muito bom, esse podcast vai ser muito interessante e todo médico precisa saber como se posicionar perante as questões de publicidade, né? É um papel do CFM fazer isso e é o papel do médico ter conhecimento do que ele pode, o que ele não pode. Nós estamos também aqui com os fundadores da Visa, uma agência especializada em marketing de saúde. Vivian Mercedes, né? A Vivian é formada em gestão de políticas públicas e pós-graduada pelo UNB e pós-graduada em gestão comercial, especialistas em venda, desenvolvimento de estratégias comerciais e crescimento digital para a área de saúde. Muito bem-vindo, Vivian. E com o Henrique Nascimento, que é formado em dados e programação, atua no desenvolvimento de estratégias baseadas em dados para otimizar campanhas e aumentar conversões. Sejam muito bem-vindos. Isso vai ajudar a gente a enriquecer o debate, porque aqui a gente tem hoje quem conhece, quem elaborou, quem pensou, quem estudou, não é? O que se pode se fazer em publicidade médica. E do outro lado nós temos as pessoas que fazem a publicidade médica, que precisam também ter total conhecimento, não é? Porque nós temos aí uma divisão de responsabilidade. Doutor Emanuel, eu vou começar com o senhor e eu gostaria de entender como foi essa evolução. Nós tínhamos regras de 2011, 2013 e agora nós temos, né, um novo regramento 2023 e com uma quantidade de mudanças significativas e a gente precisa debater isso, a gente precisa levar isso ao colega. Nessa evolução, quais são os marcos principais de mudança? Eu vou pedir permissão para contar por que é que a publicidade teve um avanço em 2011 e uma mudança radical agora. Eu era presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas e, entre outras coisas, eu tentava aplicar as regras de publicidade de 2003. As questões que eu entendia, interpretando as regras daquela época, que deveriam ser contidas, autuadas, não eram contidas e autuadas em Pernambuco, do mesmo modo que algumas que eram contidas em Pernambuco não eram contidas por nós. Mas o documento do CFM era incompleto ou havia margem para interpretação de caso CRM? Esse era o problema. Estava escrito de tal forma que você não tinha uma uniformidade nacional para o entendimento sobre a publicidade. E essa foi uma das razões porque eu vim para o Conselho Federal de Medicina. Uma foi escrever as regras de fiscalização.
Hoje nós temos uma plataforma extremamente dinâmica, aonde você encontra os pré-requisitos para o seu consultório em pneumologia, para um hospital especializado em pneumologia e para um grande hospital com múltiplas clínicas. Isso nós fizemos e eu vim para cá, para Brasília, para fazer 2 ou 3 coisas que, como presidente do Conselho Regional de Medicina, eu senti as dificuldades, eu senti as limitações para poder aplicar. E a publicidade, ela precisava sofrer um impacto regulador que uniformizasse a linguagem. E a resolução 1974 de 2011 fez exatamente isso. Fizemos a resolução, escrevemos a resolução, escrevemos um manual dizendo como se aplicava. Na resolução, se não me engano, 2126, nós incluímos as redes sociais, porque em 2011 elas não tinham muita repercussão. Logo, em 2013, 2016, elas passaram a ter algum impacto, mas elas explodiram depois. E o que a gente escreveu, a partir de 2017, eu comecei a refletir que fazia muita contenção, causava muito constrangimento, porque praticamente tudo era proibido para o médico, para a medicina. Era muito voltado também para o material impresso, né, doutor? Muito, isso. Programas de televisão. Exatamente. A gente falava a linguagem da época em que a gente construiu. Ela era, com o surgimento das redes sociais, da facilidade de gravar com o celular, a gente perdeu o controle por completo dos conteúdos. Mas o mais relevante para a mudança com a resolução 2336 foi um outro entendimento. As nossas leis, a medicina tem muitas leis. As nossas leis têm 92 e 82 anos. As melhores leis para a medicina. A lei de 1932, ela define a medicina dizendo assim, aonde houver prescrição de medicamentos e intervenções cirúrgicas, é preciso que você tenha um diretor técnico médico. Sim. Aonde você não tem intervenção, nos institutos de beleza, que não podem fazer prescrições de medicamentos, nem as mínimas intervenções cirúrgicas, você não precisa ter diretor técnico médico. E a gente passou praticamente 90 anos dizendo, existe uma medicina do diretor técnico, que é a medicina hospitalar e das clínicas, e o consultório do médico não é regido por essa mesma regra. E eu cheguei ao entendimento de que o consultório é a célula menor para a atuação do médico. E nessa regra de publicidade a gente eliminou essa distância dizendo o que um médico pode fazer no hospital, pode fazer no seu consultório. Desde que tenha a infraestrutura e tudo que ele prescrever, como no hospital, ele pode cobrar como MatMed, desde que tenha a ficha de prescrição, a descrição do procedimento e o registro do que foi usado para poder cobrar e as notas fiscais. Vocês vão ver isso no manual. E para provar que você não está extorquindo e praticando as mesmas regras que um hospital pratica quando cobra o MatMed. Verdade. São coisas conceituais e a gente vive isso no dia a dia, mas e eu estou falando por mim, a impressão é que o que se podia era uma coisa muito engessada. Completamente. Então, você veja que a mudança conceitual nessa resolução 2336, ela não está nos consentimentos que a gente fez para a publicidade. A gente trouxe
uma renovação no conceito, no entendimento do que é o exercício da medicina. A medicina ficou de costas para o mercado o tempo inteiro, sempre com um constrangimento. Sim. O médico sempre viveu constrangido. E o mercado na medicina hoje importa em mais ou menos R$1 trilhão. É 10% do PIB. Os médicos, como remuneração, oferem mais ou menos 16%. Em 1875, a oftalmologia ela oferia 75% do rendimento. 25% era para a infraestrutura que vendia produtos. Então, a gente passou 92 anos tratando a relação da medicina e dos médicos com o mercado como uma coisa constrangedora. Sim. E, veja, isso está na regra de publicidade. A gente está dizendo agora, se você montar o seu consultório, você pode dizer quais os profissionais trabalham sob seu comando, você pode dizer quais são os procedimentos que você executa e supervisiona e assume a responsabilidade por tal, e como tal, isso você não vai colocar na publicidade, você vai poder fazer as cobranças honestas, que ninguém precisa estar iludindo a comunidade. As cobranças honestas daquilo que foi custo que você precisa lucrar. Vão surgir muitas dúvidas. Vivian, Henrique, vocês como que estão do outro lado do muro, estão na publicidade, vocês recebem muitos pedidos irregulares? Ou vocês às vezes entram e já vê alguma coisa irregular? Isso é uma prática comum? Quer falar ou eu falo? Pode falar. Primeiro, né, boa noite, obrigada pelo convite. Acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, nessa noite, é uma coisa inédita, tanto nas redes sociais quanto no mundo mesmo. É muito difícil a gente ver o conselho conversando com as agências. Então, obrigado, doutor, também por ter topado, né? E obrigado, doutor, por ter nos convidado. A gente vê muito, assim, esses pedidos, mas não por fazer isso de maneira negativa ou querendo infringir. É muitas vezes porque não tem o conhecimento, não sabe o que pode, não sabe o que não pode. Inclusive, dentro do nosso contrato como agência, a gente coloca lá, né, que o médico ele precisa ler o manual de publicidade médica e ele é responsável dentro dos códigos de ética se ele infringir alguma coisa, porque todo material é aprovado pelo médico, né? Então, ele tem essa questão. E, além disso, a gente está sempre falando, explicando, orientando, doutor, isso não pode, doutor, olha, a gente pode fazer isso de uma outra maneira. Então, a gente está sempre tentando fazer isso para que não infrinja tanto assim, né? Mas em alguns casos a gente não consegue, eu devo confessar. Tem alguns, principalmente cirurgião plástico, né? Pessoal de estética, sabem que tem então, esse problema. Eu entender. Eles querem ir para o risco, eles arriscam. Alguns preferem arriscar sabendo do risco, porque eles, querendo ou não, tem a questão da agressividade da propaganda com o lucro, né? A gente pensando em empresa. Sim. E às vezes arriscar vale mais a pena. E aí já surge uma pergunta para o doutor Manuel. Esse processo de fiscalização da propaganda também está regulamentado ou depende necessariamente de denúncia? Inclusive agora a gente está desenvolvendo um software de inteligência artificial para alcançar essas transgressões. Alguns conselhos como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas, eles fazem 5.000, 8.000 autuações por ano. A gente não tem condição de fiscalizar os milhões, não é? Mas eu quero fazer uma outra observação. Na construção dessa resolução, nós, além de uma consulta pública e com 2.500 e tantas contribuições, a gente chamou pessoal de marketing, jornalismo, direito, economia e contabilidade. Olha aí. Porque tem uma coisa que a gente quer que o médico entenda. Ele é o senhor que administra o seu produto. E os médicos não são treinados para administrar. Sim. Sim. Eles são treinados para executar. E aí,
como segunda etapa desse projeto da Resolução 2336, a gente vai construir toda uma infraestrutura para capacitar os médicos, desde a universidade, a lidar com matérias de economia e contabilidade. Isso é muito legal. Como é que é tratado, né? Aí imagine que um não médico pode ter uma clínica, a clínica é dele e ele é não médico. E a clínica dele tem que estar nas regras, não é? Mas ele, dono, ele descumpre. Como é que o CRM, o CFM chega em cima do RT? Do não médico? Não. Do médico? A clínica tem que ter um responsável técnico. Sim. Né? Sim. Os órgãos vão em cima do responsável técnico ou consegue até alcançar o dono da clínica? Olha, o conselho tem a ascendência sobre a responsabilidade técnica. Se houver qualquer consociação que tenha uma conotação, quer dizer, criminosa, penal, civil, aí é uma outra questão. Mas a gente vai em busca da responsabilidade por quem autoriza a publicidade. E aí eu vou responder. Eu fiz questão de comentar isso porque os detalhes da construção dessa resolução são importantes para o médico compreender. Olha, as pessoas, a humanidade, ela tende a transgredir. E a gente compreende que na transgressão a gente cria as motivações para solucionar. E foi por conta das redes sociais que a gente refletiu a necessidade de criar uma estrutura de controle. E sabe qual era a questão mais séria? Qual? A lei diz que o médico não pode, em meios de comunicação de massa, tratar a medicina de forma não educativa. Sim. Veja bem. E essa é uma briga, tá? Não, mas aí a questão fundamental é conceitual. A rede social é igual a um outdoor. No outdoor, você pode fazer publicidade para angariar a clientela. Você veja, a gente levou quase 2 anos, porque a questão foi colocada assim: a internet é um meio de comunicação de massa. Sim. Como é que a gente vai resolver isso? Aí um dia eu me lembrei do outdoor. O outdoor, ele é um veículo de comunicação de massa, mas ele é personalíssimo. Ele fala ou do médico ou do estabelecimento médico. E a rede social é exatamente isso. Ela é personalíssima. Ou ela é do estabelecimento que assiste, ou ela é do médico. E aí é muito arriscado o médico praticar essas transações, porque ele pode transgredir, nunca ser flagrado, ele pode transgredir e reincidir e ter penas que vão se somando, uma advertência confidencial, censura, mas o Conselho Federal de Medicina, nos últimos 5 anos, cassou alguns médicos por conta de publicidade. Doutor, esse é um fato importante, isso interessa bastante, né, a classe médica. Quer dizer, nós já tivemos cassação, né, por questões de publicidade. Né? Nós não estamos aqui falando de imperícia, nem de negligência, nem de imprudência, nós estamos falando de publicidade. Mas essa cassação, ela precisa ser... É um erro aí recorrente. É aquela pessoa que reitera a transgressão. Sofreu uma advertência confidencial, que ninguém fica sabendo, a pessoa, isso é besteira. Sofreu uma censura confidencial, que bobagem, eu pago para ver. Sofreu uma censura pública, que é uma nota pública no jornal, bobagem. Isso é bobagem. Sofreu 30 dias de suspensão, isso eu tiro como se fosse férias. Doutor, eu tenho uma dúvida. São 4 penalidades, a 5ª é a cassação. Entendi. Então a gente orienta os médicos a seguir as regras, que a nova regra de publicidade franqueia ao médico uma relação muito mais aberta
em relação à publicidade do que o que a gente tinha em 1974, ou não, 1974, de 2011. Como que funciona para o médico ficar sabendo dessas denúncias? Alguém tem que ter denunciado, vocês vão fiscalizar, mas como que chega? Chega um e-mail, chega uma carta, ele tem multa em dinheiro, que eu acho, essa é uma dúvida muito assim, principalmente dos meus clientes. Eu vou ter que pagar alguma multa, igual multa de trânsito? Não. Soma pontos? A nossa lei não prevê multa. Embora a gente tenha pleiteado, porque a multa ela tem um impacto muito mais educativo do que uma advertência escrita. Mas para isso acontecer só mudando a lei do Congresso Nacional. Então a gente lida com os instrumentos que a gente tem. A gente faz busca ativa. Chega através de denúncias tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, principalmente a sociedade de especialidades mais ativas, que estão vigilantes, elas denunciam, o Código de Processo Ético permite, e nós apuramos. Com a nova regra, a gente criou uma flexibilização e está lá no artigo 16 dizendo que se o médico é autuado, nós não vamos automaticamente tomar uma providência para indiciá-lo, porque muitas vezes são médicos que não estão atentos às regras, que uma orientação o faz mudar de atitude. Então, esse médico é chamado no conselho para conversar, receber as orientações e assinar uma ata. Agora, se ele persiste na transgressão, aí isso vai para a corregedoria, que abre sindicância, e aí o processo tem outra conotação, que é a de levar ou a uma absolvição ou a uma condenação. E para ele poder, ele teria que, por exemplo, arquivar as publicações que foram feitas de forma indevida? Ele tira tem do que ar. Tirar tudo. Tudo, não pode ficar nada. Entendi. Mesmo se for, por exemplo, tiver uma explicação, tiver lá questões como o CRM, o RQE, explicação dizendo que o resultado é independente da pessoa, toda a questão, mesmo assim... Não é assim. Então você está adiantando para outra questão. Nós estamos dizendo assim, se você publica alguma coisa que fere a regra, a gente vai chamar para dizer, olha, essa sua publicação está ferindo a regra. Então, retire do ar. A gente daqui a 15 dias vai ver se você limpou a sua rede e aí aquilo se encerra ali. Ah, entendi. Agora, se a gente vai na rede e ele continua, aí sai da esfera da CODAME, que é quem controla, é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que controla essa parte, sai da CODAME e vai para a Corregedoria dos Conselhos Regionais, que é onde se instauram processos. Aí é um outro procedimento. É vedado ao médico falar sobre resultados, não falar em resultados, mas em tratamento. O pessoal tem usado isso na rede social. O pessoal da medicina integrativa usa muito isso como se a reposição de vitamina fosse a solução de qualquer coisa. Mas isso passa uma ideia que para o leigo, e você vê que as pessoas acreditam, né? E passa como resultado de tratamento. Se você tem insônia, tome isso. Se você tem ansiedade, você tome isso, não é? Isso não está vetado? A gente tem que lidar com os conceitos, né? Claro. A gente está, inclusive, nesse momento, discutindo a medicina integrativa. Lá tem um grupo de trabalho para analisar profundamente o que é válido e o que não é válido. Mas ela se assemelha muito à medicina ortomolecular. A medicina ortomolecular tem regras próprias no conselho. E a medicina ortomolecular não é uma especialidade, mas ela é uma prática médica que, com as limitações para as prescrições dos produtos, dos suplementos vitamínicos e outras coisas mais, ele tem um amparo do Conselho Federal de Medicina. Então, esse grupo de trabalho,
ele vai aprofundadamente definir o que a medicina integrativa, quer dizer, poderá aplicar. Não é criando uma especialidade, porque é impossível você criar uma especialidade nessa área, mas definindo quais são as práticas aceitáveis daquelas que vão ser proibidas para o exercício da medicina. O médico, agora, nós autuamos já muitas clínicas. O médico está autorizado a falar em posologia? Olha, isso aqui você trata com tantos miligramas. Isso daí não é na resolução, é a lei. A lei diz que o médico não pode fazer consulta pública, consulta de massa. Isso é infração à lei. Uma infração penal, então. Penal. As pessoas não conseguem compreender a extensão. Isso está tanto no Decreto-Lei 20.931/32, quanto no Decreto-Lei 41.13 de 42. Sim. Essa vedação. Isso também atinge os não médicos, doutor? Não. Uma querela grande e que sempre nos chega é por que quem não é médico pode falar de algumas coisas e os médicos não podem. Olhe, é preciso se entender que muitos não médicos estão praticando ilegalidades. Eles não têm competência em sua formação para executar atos que são privativos do médico. Agora, nós estamos convivendo com uma permissividade, uma leniência da justiça que ela traz uma injustiça para com a medicina. Aí eu quero falar de uma resolução recente, também fui eu que, com a ajuda dos conselheiros, escrevi, que é a resolução 2416 de 2024, que trata sobre o ato médico, definindo categoricamente o que é o ato médico. Inclusive a gente está publicando agora, fazendo a publicação de um livro, dizendo assim, o que você precisa saber sobre o ato privativo dos médicos. Porque todos estão se considerando médicos para fazer um monte de coisa, principalmente nessas áreas de estética, de embelezamento. Sim. É verdade. E a lei diz que a estética é médica. A lei do ato médico. Então, quando a gente vai para essa questão da publicidade, os médicos se queixam, mas a gente autua as ilegalidades denunciando a justiça, mas efetivamente a gente não pode agir como age com relação aos médicos. Doutor Manuel, médico fazendo propaganda em rede social de tratamentos que não têm evidência científica. Como isso é tratado? As questões grosseiras, elas são tratadas na forma como a resolução prevê. Principalmente quando promete resultados. Sim. Porque a resolução é clara. Você não pode prometer resultados em hipótese alguma. E aí a gente vai no artigo 14, que foi o artigo que a gente escreveu para permitir que o médico exibisse imagens. Foi uma discussão acirradíssima no plenário. Para vocês terem uma ideia, a gente discutiu em 2 ou 3 sessões a resolução de publicidade para poder ela passar. E sofreu muitos ajustes. E para essa questão do antes e do depois, a reflexão ela também foi muito, assim, muito interessante, porque eu sempre me posicionei contrário à exposição do antes e do depois. Não tinha, e a gente estava discutindo como superar para permitir que algumas imagens fossem apresentadas ou um texto fosse apresentado. E eu estava julgando uma pessoa de São Paulo, um médico de São Paulo, e dentre o material que chegou, tinha a exposição de um antes e de um depois. Só que o antes era uma face com 2 quadrantes, um quadrante de uma pele madura, bem tratada, bem conservada, e 3 quadrantes com
uma pele enrugada, desidratada. E um texto que dizia assim: se você não estiver satisfeito com sua aparência, procure o cirurgião plástico para receber orientação. O que é que aconteceu? Isso tirou de mim a ideia de que tudo deveria ser proibido nesse aspecto. E eu passei a entender que, com aquela imagem, nós poderíamos fazer uma revolução na publicidade, inclusive para as grandes campanhas de saúde pública, enaltecendo as sociedades, as especialidades. Todas elas podem aproveitar o que a gente escreveu na resolução, no artigo 14, que é muito simples. Você pode fazer uma exposição, quer texto, quer com imagem, dizendo daquela situação, daqueles sintomas e indicando, procure o médico. Somente ele pode lhe orientar. A gente faz muito isso com um procedimento estético que é a toxina botulínica. Que é uma coisa que está sendo aplicada por todo mundo. Mas veja bem, assim, se você tem essa aparência, procure o médico, que ele tem uma resposta para lhe orientar. Sim. Aí ele pode colocar as imagens do antes e do depois. Não uma, mas 4. Tem essa quantidade na resolução? Tem na resolução. Só pode até 4 imagens? No manual de publicidade. E o que vem depois, que é o 4º elemento, que fecha algo que passa desapercebido aos médicos, é que a gente disse, você tem que escrever depois de mostrar, procure o médico, o trabalho dele com o antes e o depois, você tem que dizer que aquelas informações não são a garantia de resultado. Que você vai procurar uma pessoa, mas resultados insatisfatórios podem acontecer. E vai falar dos resultados insatisfatórios, não é dizer pode acontecer resultados insatisfatórios. Não, você vai ter que colocar os resultados insatisfatórios para aquele procedimento. Tem que explicar? Tem que explicar o resultado insatisfatório. Por quê? Porque você não pode vender para a população a imagem de que vai resolver, tudo vai ser muito bem sucedido. Até pode, mas a gente tem, inclusive está na resolução, as variáveis relativas à idade, as variáveis relativas ao biológico, as etnias. Então, a gente olhou para o conjunto e disse, olha, médico, enalteça a sua profissão. Aí o proctologista pode fazer uma publicidade muito interessante. Ele trata das questões, não é somente do ânus, ele trata do canal excretor. E tem as diverticulites, as diverticuloses, as hemorroidas, o câncer de colo. A resolução ela vem para dizer assim, enalteça o seu papel. Diga para a sociedade, se você tiver tais sintomas, procure o especialista. Olha, nós temos esses casos aqui que nós tratamos com bons resultados. Agora, esses mesmos tratamentos podem dar resultados insatisfatórios porque nós não garantimos que tudo vai sair como a gente deseja. E sabe o que é isso na realidade? O mundo jurídico já entendeu? É como se fosse um grande termo de consentimento livre e esclarecido. Que é isso que a gente faz quando prescreve na intimidade. Sim. Então eu coloco na rede social um termo de consentimento livre e esclarecido que não impede as queixas, as reclamações, mas é um instrumento muito forte para você dizer, quando eu fiz essa publicidade, eu deixei claro que nós tínhamos uma orientação a ser dada, nós tínhamos uma conduta a ser praticada, mas, como em tudo na medicina, as variáveis, às vezes, não geram o resultado esperado. Vou falar de uma prática muito simples, né? É a forma de apresentação. Nós vivemos uma época, né, de uma grande quantidade de faculdades de medicina,
um número absolutamente exagerado de médicos sendo formados no Brasil aí todo ano, e logicamente que as vagas de residência não acompanharam essa quantidade, né? Pela própria resolução do CRM, a gente sabe que o especialista, o médico que tem direito ao RQE, é o médico que fez residência credenciada ou tem título de especialista pela sua sociedade. Isso. Não é? E essas são as duas condições para você ser especialista. Porém, o médico ele pode atuar em qualquer área da medicina por ser graduado em medicina. A diferença, por exemplo, eu coloco no meu cartão de visita pneumologia e pneumologista, né? Eu estou afirmando que eu sou pneumologista, mas eu posso colocar que, sem ser pneumologista, que eu faço pneumologia? Não. A resolução ela tem as contenções necessárias para a sociedade não ser enganada. Nós, desde a resolução 974, que nós proibimos qualquer corruptela, qualquer coisa que induza até dizer eu trato órgãos, eu trato o pulmão, não pode, porque induz a impressão de que tem a especialização. A proteção RQE é total. O que a gente fez nessa resolução foi outra coisa que tem também um grande impacto, que foi autorizar que os médicos que fizeram pós-graduação anunciassem a pós-graduação. E está escrito como deve ser feito na resolução. Pós-graduado pela faculdade tal, na especialidade tal. Tem que dizer o órgão que... Sim. Necessariamente. Tem que dizer. Não é sou pós-graduado, é pós-graduado em tal lugar. Por quê? Porque está existindo, isso é uma coisa muito comum, não é? Pós-graduação é tudo que vem depois da graduação. Não é? Então, cursos de atualização, que eram cursos comuns, estão sendo chamados de pós-graduação, e a intenção é realmente confundir. Não é? Eu tenho pós-graduação em psiquiatria e fiz um curso aí de 3 meses. Não é? E é uma pós-graduação. Me chamaram como pós-graduação. A propaganda geralmente é assim, autorizada pelo MEC. Pois é. Nós abordamos essa questão e isso é uma coisa realmente que a gente vai precisar se debruçar. Estamos conversando com o parlamento, já levamos essa questão ao parlamento, é que o MEC autoriza a criação das pós-graduações, e a gente foi lá no EMEC e nós temos quase 70 mil pós-graduações com alguma relação com a medicina. E como na resolução a gente disse, você pode cadastrar a sua pós-graduação e anunciar a pós-graduação, desde que coloque em letras maiúsculas, não especialista. Tem que colocar. Eu tenho a pós-graduação, mas eu não sou especialista. Isso é da resolução de 23. Essa. Vocês já pegaram essa oportunidade? Sim. O cartão de visita está escrito não especialista? Não, o cartão de visita não. Porque aí Tudo. eles aproveitam, ao invés de falar aí, por exemplo, dermatologista, coloca dermatologia. Aí pode, né? Não. Essa é a pergunta que eu acabei de fazer. Ele não pode colocar nada que o identifique como especialista. Mesmo se, por exemplo, ele tem um consultório e lá, como o doutor falou, ele é médico, ele pode atuar em qualquer área. Ele está atuando como na área da dermatologia. Ele não pode colocar dermatologia. De forma alguma, nem dermatologia, nem tratamento de pele, nada. Porque nem dizem na que porta da clínica dele. Não. Nada de maneira alguma. Nada de maneira alguma. Então, nós é um nós pegamos bastante. Pois é, não pode ler a resolução. Leia o manual está explicando bem. Se ele é pós-graduado, ele vai poder dizer, eu sou pós-graduado em tal coisa, a pós-graduação em tal... Ele precisa ter o cadastro no Conselho Regional de Medicina. A gente, depois dessa peneira, a gente encontrou 7.999 pós-graduações com relação direta com alguma das especialidades. Pós-graduado em psiquiatria, pós-graduado em tal coisa. Aí o Conselho hoje já recebe para o cadastro as pós-graduações daquelas instituições que nós já habilitamos
pela relação direta. Mas a gente não sabe o conteúdo programático dessa formação. É o EMEC que diz, que registra tudo isso. Então, nós estamos com uma série de ações que vão nos levar a conversar sobre essas pós-graduações, para que a pós-graduação, que o próprio MEC diz, tem caráter pedagógico. Ele não é uma pós-graduação como a residência médica. A residência médica é uma pós-graduação, mas especificamente definida em lei. As pós-graduações outras, elas são especializações e têm, pela própria portaria do MEC, um caráter pedagógico. É para melhorar e aprimorar o conhecimento. Naturalmente, se é pedagógico, é para melhorar a transmissão, o ensino e não para a prática clínica. Então, isso tudo está na resolução. Se vocês lerem as 100 e tantas folhas do manual, fora as... E no caso de uma clínica ter uma propaganda na sua frente chamando, né? Cardiologia, né, e tal. Isso. E você tem pós-graduandos trabalhando nessa clínica. Não, aí a gente não. Se tiver um diretor técnico, ele será o responsável. Ele será o responsável. Mas não pode. Não, se ele oferece um serviço de cardiologia, ele tem que ter um diretor técnico com o título. E se a gente pensar assim, doutor, o médico responsável tem o RQE de cardiologia, Sim. Por exemplo, e aí na porta está a clínica de cardiologia. Sim. Aí ele pode. Mas e os outros? Que Isso, aí também iriam fazer isso? Não. Os outros estão atuando lá sob a responsabilidade daquele diretor técnico. Entendi. Então, caso aquele médico que está atuando lá dentro, quem vai ser responsabilizado por ele? Se ele cometer algum ato de imperícia, imprudência, negligência, qualquer coisa assim, o diretor técnico é responsável. Ele responde, porque está fazendo os atos, a gente vai analisar detidamente, e se tem publicidade, a gente vai alcançar o diretor técnico também. Isso é importante, é uma dúvida até comum, não é? O pós-graduado, ele é um imperito. Se ele tiver algum problema no ato que ele fez naquela... Se ele se anunciar. Mas aí, um cirurgião geral que fez um estágio em cirurgia plástica. Ele é cirurgião geral, mas ele não é cirurgião plástico. Mas ele oferece o trabalho de cirurgião plástico. Bom, um resultado negativo, ele é imperito? Não. A gente não vai tratar como imperito, imprudente ou negligente, por ele estar praticando o ato. A gente vai analisar o ato, se o ato foi de imperícia, imprudência ou negligência, para a gente não generalizar e achar que basta, pelo fato de estar praticando, você já está cometendo a tal infração. Não. O conselho tem o cuidado de analisar caso a caso. É individualizado e aí a gente vai medir as habilidades, porque muitas vezes o ato praticado e a consequência não decorreu da falta de habilidade, decorreu de outras variáveis. Então é tudo muito, muito criterioso. Doutor, nos últimos anos a gente vem notando que em algumas clínicas de estéticas, principalmente, né, a morte de alguns pacientes por especialistas não médicos fazendo procedimentos estéticos, né? E querendo ou não, os pacientes vão até esses estabelecimentos por propagandas agressivas, né? Querendo ou não, seria a promessa de resultado, né? E nessas clínicas geralmente não tem um médico responsável pelaquela clínica e nem uma pessoa que teria capacidade técnica para resolver um problema caso... Não, para começar, essas pessoas nem poderiam estar fazendo nada. Aí essa seria a minha pergunta. O que está... Tem alguma conversa hoje entre o CFM, o CRM, para combater esse tipo de coisa? Tem a lei, né? Tem a lei, né? Tem a lei. Não, nós temos como grupos, criando o Conselho Federal de Medicina, criou o grupo de prerrogativas, mas que já funciona na Bahia, que é a defesa contra o exercício ilegal da medicina. Então a gente tem grupos já disseminados
pelo menos 8 conselhos de medicina que estão atuando fortemente para inibir essas práticas, porque ela é lesiva à sociedade. E para a sociedade, existe alguma forma da sociedade saber sobre isso, que não é bacana, fazer o procedimento com um profissional XYZ e sim com um médico? A gente não personaliza, mas como eu acabei de dizer, o artigo 14 da Resolução 2336 é para dizer sociedades e especialidades, para enaltecer o papel do especialista, falar de todas as ações, todos os atos que aquela especialidade oferece para o conforto e bem-estar da sociedade, e dizendo sempre, procure o médico. Ele é o profissional que foi formado para lhe atender da melhor forma. E a gente está dizendo indiretamente, não vá ao outro profissional, porque você corre riscos. É porque a gente vê um questionamento muito da questão do preço, né? É muito mais barato fazer com profissional X. Então veja o que eu disse ainda há pouco. A gente está dizendo ao médico, ele se relacione bem com o mercado. E o médico precisa entender que as regras de mercado também pressupõem que ele não pratique extorsão. Sim. Não é assim? Então, Manuel, quem é o graduado em medicina, ele pode se titular médico se ele não tiver inscrição no CRM? Não. Ele só pode atuar como médico inscrito no conselho. Se ele não tiver inscrito, a graduação dele ele não pode anunciar. Não tem valor nenhum. Aliás, para quem não sabe, se você se anunciar especialista sem ter o registro no conselho, mesmo tendo o título, você está cometendo infração penal, alcançado pelas penas do exercício legal da medicina. Tem um artigo específico para isso, que é o artigo 20, que obriga o médico a se inscrever e escrever os seus títulos para se anunciar especialista. Olha aí, essa dica fica para todos os residentes terminando sua residência, todos os médicos que adquirem seu título, a necessidade, né, de ir ao CRM, fazer o registro. Né, fazer o registro e ganhar o seu número de RQE. Esse RQE, ele é obrigatório, por exemplo, estar no carimbo médico? Necessariamente ele tem que estar no carimbo. Porque faz parte da publicidade. E tem outra coisa nessa resolução, que se vocês prestarem atenção, a gente nominou da papelaria ao carimbo o que é e onde precisa ter as chancelas relativas às qualificações do médico. Não é toda a papelaria, mas receituário, folha de prontuário, precisa ter a chancela do médico quando ele fizer a prescrição. Como ficam as especialidades que, digamos assim, não existem? Não é? Elas existem na prática clínica, a gente sabe, a gente estava falando da especialidade, mas não existe RQE ortomolecular, correto? Não existe. E o médico que faz a prática da medicina ortomolecular, como é que ele pode se apresentar como propaganda? Ele vai se apresentar como um clínico, se ele for clínico. Ele não pode colocar lá ortomolecular? Não pode colocar ortomolecular. Porque a ortomolecular colocada assim daria a impressão de que ele é um especialista, sem que a gente tenha na Comissão Nacional de Residência Médica e pela Comissão Mista de Especialidades o reconhecimento como especialidade ou área de atuação. Eu tenho visto, e cresceu muito no Brasil, a quantidade de nutrólogos, não é? E nós só temos 2 formas de adquirir o RQE. E no passado a nutrologia ela foi associado à gastroenterologia por uma situação, né, particular dela, mas como é que funciona hoje? Tem que vir pela residência? Tem que vir pela residência ou pelo título da sociedade. É a mesma coisa. Todas, é uniforme. Para ser especialista, residência médica, o título da Associação Médica Brasileira, através da Sociedade de Especialidade. E área de atuação do mesmo modo. Muito bom. Vocês já tiveram oportunidade de voltar atrás
fizeram alguma propaganda e não estava em acordo com as regras e tiveram que voltar atrás? Constantemente a gente passa assim a gente chama de scanner, né? A gente dá uma olhada como estão essas publicações, o que a gente pode fazer para amenizar os problemas éticos. Não digo que assim fica 100%. Hoje realmente é muito difícil trabalhar assim com 100% quando a gente está falando de questão de venda, né, para o médico. Tipo, pensar ali, por exemplo, até uma dúvida que a gente tem muito é sobre as influenciadoras, né? É sobre essas parcerias com influenciadoras, com perfis de influência. Até, por exemplo, um médico participar de um podcast, como esse que a gente está fazendo aqui, que não é de médicos, né? Que seria de uma influenciadora que tem 1 milhão de seguidores. Então, ainda é uma coisa muito complicada. Veja bem, nada disso é proibido. Não tem proibição. A proibição olhe para o exercício da medicina, olhe para o que a resolução está dizendo, que é permitido, porque a gente só tinha proibições antes. Mas olhe também para o que é proibido, porque 90% das proibições continuam. O que a gente mudou foi esse entendimento para dizer, é permitido. O que é permitido não tinha nada de ofensivo. E a gente não permitia. Hoje a gente permite muita coisa. Inclusive, houve uma mudança radical nessa relação do médico com o mercado, porque a lei da liberdade econômica, ela se sobrepõe a determinadas regras. E hoje a gente está dizendo ao médico, você pode ser dono de uma farmácia, você pode ser investidor no ramo óptico, você pode ser investidor no ramo de órtese e prótese. O que você não pode é ter interação. Se você colocar um estabelecimento qualquer para vender produtos, ele tem que estar do outro lado da rua e você não pode encaminhar ninguém, ter nenhuma publicidade a respeito disso. E por que é que o Conselho entendeu essa questão? Porque a lei da liberdade econômica, ela não restringe aonde você vai investir o seu dinheiro. E a gente passou a vida inteira processando o médico por conta disso. Sim. Acabou mesmo. Acabou agora em 23. Acabou em 23. E eu posso dizer a vocês, isso foi um passo gigantesco para a gente aplicar corretamente o conceito 67 e 68 do Código de Ética Médica, que é ele que regula essa relação do médico com o mercado. E ele não diz ao médico, você é proibido. Diz assim, é proibido interagir. A interação é que é proibida. Ele não está dizendo, você não pode ser investidor. Pode, seja investidor. E num recente nota técnica feita pela assessoria jurídica, a gente passou para o CBO, para o Colégio Brasileiro de Oftalmologia, que isso alcança todas as especialidades. A forma como o médico pode ser investidor no amparo da ética médica. Então, como eu disse no começo, essa resolução, ela não é uma resolução que veio falar de publicidade, ela veio falar de medicina, da relação da medicina e do médico com o mercado. A gente viveu 90 anos de costas para o mercado, constrangido. E com isso, a gente perdeu uma quantidade imensa de oportunidades de engrandecer e enaltecer a medicina, porque os médicos foram ficando acabrunhados, envergonhados. Não pode fazer, é proibido. E a gente disse, olha, é proibido você se comportar mal, enganar as pessoas, é proibido você iludir as pessoas, é proibido extorquir, é proibido prometer e não entregar, é proibido maltratar, falar mal do seu colega. Inclusive tem um artigo na resolução que diz claramente que o médico não pode se dirigir a outro médico ou às suas instituições de forma desairosa. Eu quero fazer uma pergunta interessante, essa é uma dúvida. Muitas vezes você tem os serviços públicos e essa coisa toda e a denúncia no serviço público. O que é que acontece quando um médico faz uma falsa denúncia contra outro? Na resolução de publicidade, a gente já prevê as questões que são públicas. A gente diz assim,
Você não pode falar mal do diretor do estabelecimento de tratar. Você pode fazer a denúncia sobre as condições de trabalho. Certo. Mas você não pode ofender pessoas. Como nós encontramos em alguns julgados, alguns médicos fazendo comentários desairosos a respeito dos médicos que não adotam as suas estratégias terapêuticas, dizendo é superado. Olha como aquela pessoa de manhã, lá sentada na mesa, eu aqui tão lindo, bonito, e aquela pessoa uma baranga e tal. Suplemento pode ser feito propaganda como resultado? Isso tem uma linha muito tênue entre a virtude e o pecado. A gente não estimula ninguém a fazer oferta de nenhum produto, nem a venda como comércio dentro do seu consultório. Sim. Preste atenção. O médico pode cobrar dentro do seu consultório aquilo que ele aplicar. Gaze, esparadrapo, fio. Sim. Se ele fizer a prescrição e executar o procedimento, qualquer um deles, uma injeção que aplique, ele pode cobrar. Porque isso não é o comércio dentro do consultório. O comércio dentro do consultório é ele botar os produtos lá e vender. Aí não pode. Não pode, nem se for da marca do médico. O médico desenvolveu... Mesmo assim. Não pode? Não. De jeito nenhum. De forma alguma. Leia a resolução, que a resolução é clara. Uma vacina categórica, uma vacina de pneumonia, por exemplo. Pode sim. Você pode, desde que você aplique. Sim. Se você mandar vender e mandar aplicar fora, já comete infração. Mas, por exemplo, na dermatologia, a gente tem lá os procedimentos que a pessoa vai fazer, e aí você tem a linha de skincare, né? Que seriam os cuidados para casa. E aí o médico, muitas vezes, ele tem ali produtos de várias marcas, inclusive muitos médicos hoje já desenvolvem suas próprias marcas, também não pode. Não. De maneira, mesmo fazendo complemento ali ao tratamento. Por exemplo, um protetor solar, um hidratante. Não, isso aí se compra na farmácia. Ele não pode vender dentro do Não. consultório. Veja, leia a resolução para entender o espírito. Uhum. O hospital vende protetor solar? Não. Se é a farmácia. Não. Eu apliquei a regra do hospital no consultório. É preciso que se entenda isso. Que não é uma coisa... Quer dizer, agora, a partir de agora, não. A medicina continua necessitando ser tratada com seriedade. E em casos da cirurgia plástica, por exemplo, que tem que ter a cinta, por exemplo. A cinta, normalmente é a cinta, né? Por exemplo, a cinta. O médico vende a cinta para o paciente. Ele não pode? Porque já está praticamente assim, quando passa o orçamento, sua cirurgia X, aplica, sua exatamente. cinta. Aí ele está aplica. dentro do pacote, né? Ela está dentro do pacote e ele aplica. Você ajusta, adequa. Que é o raciocínio para a lente de contato. Uhum. O médico pode vender a lente de contato, corretiva da refração, porque ele ajusta, ele aplica. A gente tinha um problema seríssimo em relação a isso. Mas a gente viu que se o médico é quem faz a aplicação, quem faz o ajuste para a refração daquele produto, aí a pessoa ia comprar fora para o médico vir ajustar. Não, ele vende, tendo o lucro dele razoável, igual o Matimed, e isso daí é permitido. Eu entendi mais ou menos o que você perguntou também, alguns produtos feitos pelo médico, né? Ele mesmo fazendo o produto. Manipulado. Olha, tudo que é feito precisa de regra de venda, né? O atestado de qualidade daquilo. Então as coisas elas não são vendidas como vende na feira, não. Correto, Tom Menor? Exatamente. É diferente, por exemplo, das órteses ou próteses da cirurgia cardíaca. Uhum. Que você produz, você tem uma linha de montagem e você vende para aplicar. É diferente.
Os produtos de estética, eles são uma tentação muito grande. Mas o médico precisa compreender que, se a gente está liberando para que ele lide com as regras de mercado, ele precisa compreender que é a regra de mercado aplicada à medicina. Se ele quer vender esses produtos, ele pode botar uma loja do outro lado da rua, só não pode dizer, vá procurar. Então, eu, como dermatologista, eu não posso criar a linha Doutora Vivian de... Quais são os produtos que ela usa? Por exemplo, é um creme que estimula colágeno, firmante. Aonde é que ela manda manipular? Em alguma farmácia. Pois é, ela tem uma farmácia de manipulação que usa produtos que são reconhecidos. Uhum. Não tem nada inovador. Mas se ela quis colocar a logo dela, para chamar Aí de personalizado. ela bota uma loja lá do outro lado da rua e as pessoas passam na porta e vê. Vai formar parceria, né? Essa história aí. Né? Isso é muito importante, porque é algo que a gente tem visto muito nos consultórios. Veja, leia as regras da publicidade, porque se a gente abriu para a relação com o mercado, a gente não abriu de tal forma que a gente perca o bom senso. É preciso que as pessoas tenham bom senso. Viver em busca do sucesso é uma coisa, tem gente que quer o sucesso e muito dinheiro é outra coisa, e a medicina, ela normalmente, para a grande maioria dos médicos, ela é executada com uma descrição tão grande. Você faz as coisas todos os dias, acorda às 5 da manhã, toma o seu cafezinho, 6 da manhã, sai de casa, 7 horas já está no consultório ou está executando algum procedimento cirúrgico. E é assim que a gente leva a vida. E tem uma outra coisa importantíssima. Eu sempre disse para mim primeiro. Quer dizer, o médico, ele não vai ficar rico com a medicina, nunca. Quem fica rico com alguma coisa é quem tem a mente empreendedora. Aí ele fica rico em qualquer ramo. A medicina dá a você um conforto, ainda hoje, dá mais conforto do que a média da população. Mas a busca desenfreada pelo dinheiro desvirtua a personalidade. E a gente combate isso ferrenhamente nas regras. Como eu disse, 90% do Código de Ética Médica, ou 90% da regra de publicidade, não mudou com relação às proibições. O que a gente criou foi uma quantidade imensa de permissões e dizendo, faça dentro do que está permitido, porque nós não estamos mais considerando infração. E o WhatsApp? Ele é considerado rede social? O que ele seria considerado? O WhatsApp você pode, inclusive tem um parecer meu mesmo, dizendo que você pode utilizar o WhatsApp para muita coisa. Pode postar o antes e depois, pode mandar mensagens de publicidade. Do mesmo modo que está na regra. O que você não pode é ter uma ideia de que, porque ali você está num ambiente mais privativo, você pode fazer coisas que contrariam a ética. A gente já julgou, porque fazem print e mandam e a gente julga. Mas é considerado rede social? É considerado, sim. Entendi. Pensando uma parte de preço, doutor. Querendo ou não, os médicos eles tentam fazer alguns protocolos, né? E eles precisam anunciar esses protocolos. A gente vê protocolos de estética aí superiores a 20, 30 mil reais. Cirurgia oftalmológica e tudo mais. Proibido. E aí hoje parece que é permitido apenas consultas. Só consulta. Só pode falar o valor de consulta. Importante isso. Então, médico não pode fazer pacote. Não pode, ele pode fazer pacote. Não pode anunciar. Ele não pode anunciar. Se ele tem um protocolo que ele pode negociar, é de pessoa a pessoa. Sim. Isso está na regra. A gente deixou bem claro. Você anuncia o valor da consulta, você anuncia promoções no valor da consulta, você anuncia o valor do exame que o seu laboratório, quer dizer, oferece, mas você não pode oferecer o pacote. Por quê? Porque tem variáveis. Se você disser, eu vou lhe entregar tal produto por esse valor, e você tiver alguma complicação,
você se obriga a entregar o pacote naquele valor. E se colocar a partir de? Não pode. Também não. Não. Porque as variáveis estão na relação pessoal. A gente diz que os valores dos pacotes, dos procedimentos, é negociado caso a caso dentro do consultório. Então, Manuel, está no Código de Ética Médica que o médico não pode fazer atendimento a preço vil. Agora, o que é preço vil? Como é que a gente vai objetivar essa coisa subjetiva do vil? Há muito tempo que a gente não utiliza mais esse conceito. O que a gente, senão não podia trabalhar para o SUS, a R$ 2,50 a consulta. O que a gente utiliza, na realidade, é a ideia da exploração. Ou é extorsivo, e a gente ataca, ou se você se submete. Não você espontaneamente oferecer a sua consulta por R$ 20, R$ 30. A gente não está indo mais atrás disso, não. Agora, se alguém lhe contrata para explorar o seu serviço por esse valor, é uma discricionariedade sua, mas a gente procura inibir. Porque aí tem alguém intermediando o seu trabalho e explorando esse trabalho de forma que vilipendia a profissão. Raramente a gente alcança isso, principalmente nos cartões de desconto, porque são as histórias que os médicos e a sociedade não sabem. Em 1994, 95, um grupo de empresários ligados aos bancos da Ilha Caimã, com sede em Nova York, provocou uma febre de cartão de desconto. E aí, o que é que aconteceu? A gente tinha um impeditivo no Código de Ética Médica. O médico não pode atender cartão de desconto. Resultado, num pacotão de fim de ano, fizeram passar uma lei criando cartão de desconto. E hoje, não pode. Aí o CADE instou o Conselho a revogar o nosso dispositivo porque interferia na ordem econômica. Aí hoje a gente vai disciplinar como é a relação entre o médico e o cartão de desconto. Como a gente regulou a relação do médico com o que a gente chamou de Uber dos médicos, que é um aplicativo que oferece trabalho do médico na redondeza, quer dizer, a pessoa vai no aplicativo e vê o médico que está naquele aplicativo e quando abre a aba, vê o valor da consulta e diz: chame o doutor que mora aqui perto de mim para me consultar. E a gente disciplinou essa matéria. As coisas vão acontecendo e precisa realmente ir se atualizando. As regras precisam se atualizar. Ser atualizadas, sim. E o contrário, doutor, se eu não me engano também, fazer consulta gratuita é proibido. Fazer esse anúncio. Isso é proibido porque não é uma coisa que a gente diga assim: você não pode fazer uma consulta gratuita, eu faço caridade. Uma ação social. Eu não posso anunciar que faço consultas gratuitas porque eu vou angariar a clientela. É uma concorrência desleal. Doutor, e questão de fidelidade, por exemplo, a gente também tem estratégias comerciais aí que é criar um clube, por exemplo, né? A gente vê, claro, muito na estética, mas a gente tem também aí na endocrinologia, na nutrição, né, que não tem na área médica, mas na endocrinologia também, que é o paciente, ele vai pagar ali por um pacote, por exemplo, de consultas e tratamentos, e ele vai fazer durante todo o ano. Ou ele paga uma mensalidade para participar daquele clube e ele vai ganhando descontos e benefícios. Isso está dentro da publicidade de que maneira? Se isso estimular uma concorrência desleal,
a gente alcança com concorrência desleal. Mas os contratos que se firmam, a gente não tem analisado essas questões. O que a gente proíbe é que se faça publicidade. Indicação. Se criar um clube de indicação. Se estiver vinculado a essa modalidade de oferta, é como se você estivesse fazendo a publicidade dos pacotes. Dos pacotes. No caso de, se eu indicar uma colega para consultar com o senhor e eu vou ganhar ali 10% de desconto no meu tratamento, algo do tipo. Aí é concorrência desleal. Concorrência desleal. Doutor, e qual é a dica, então, que fica para os médicos conseguirem estarem mais abertos a essas questões de vendas, né? A que ponto até onde eles podem ir, eles encontram na publicidade médica? Encontra. O que ele pode publicar é o valor da consulta. Apenas. Nada mais. E o CFM, junto com outras entidades médicas, já tem trabalhado ou entendem realmente que isso não é necessário? A gente vê aí que o mercado está mudando, ele está agressivo. A gente tem uma coisa na publicidade que se chama tráfego pago, que é anunciar, né, para pessoas que a gente quer anunciar dentro de uma idade, dentro de interesses e dentro de uma localidade. Então, a gente consegue anunciar para essas pessoas em específico. E aí a gente tem um mercado ali agressivo, de preço, de tecnologias, de procedimentos. Como que o médico vende? Para a tecnologia, a gente permitiu que o médico anunciasse a tecnologia, mas não enfatizando o aparelho. A regra também era muito rígida, dizia, você pode anunciar os aparelhos que tem, essa regra de 42. O Conselho passou um tempo que proibia, porque se você apresentar o aparelho, está vendendo a marca. Isso. E nessa resolução, o que a gente disse foi o seguinte, você pode anunciar o seu aparelho e fazer a publicidade dele de acordo com o portfólio da Anvisa. Você não pode dotar de nenhuma propriedade para além do que o portfólio da Anvisa, que é como uma bula, que dá as indicações, contraindicações, efeitos colaterais. É assim que a medicina precisa tratar. A gente não está preocupado com a agressividade de mercado, não. A gente está preocupado com a proteção da sociedade contra essa ilusão. Quer dizer, estão vendendo coisas para enganar o povo. Sim. E isso a gente não vai jamais admitir. Quer dizer, os médicos, vou falar agora para os médicos, preste atenção no que você está fazendo para cativar os pacientes que lhe procuram. Você cative com a eficiência do seu trabalho, com o resultado do seu trabalho. Não por estar vendendo uma ilusão de resultado que a gente combate veementemente. Muito bom. Bem, nós já temos um tempo bastante razoável de podcast, extremamente interessante, muito útil para o médico e muito útil também para quem trabalha com publicidade, porque as regras estão aí e elas precisam ser cumpridas. E agradeço imensamente a participação do Dr. Emanuel, extremamente esclarecedor, não é? De forma prática, de forma objetiva, esclareceu uma quantidade grande de pontos. Dr. Emanuel, muito obrigado, foi um prazer imenso receber o senhor aqui nesse podcast. Muito obrigado, Avise. Vocês ajudaram muito nessa, porque esse lado de entender, o outro lado do muro, entender quem está fazendo a publicidade, não é fácil. Vocês vivem de resultados, né? E a ideia é oferecer o resultado. Isso é que as regras existem, precisam ser cumpridas. A medicina é uma profissão muito regrada, ela tem uma ação social imensa, né? E saúde é um direito universal e a gente precisa sempre pensar dessa forma, né? Então, as questões precisam realmente ser legais. Palavras finais, Dr. Emanuel. Agradecer. Eu acho que é necessário que a gente tenha programas como esse, com o tempo necessário para você explorar o pensamento, tirar dúvida, questionar. Não quero dizer que a nossa resolução é infalível, ela tem questões que ao longo do tempo vão necessitar de ajustes, mas nós fizemos uma resolução para tirar as amarras da relação
do médico com a publicidade, com o mercado, mas não afrouxamos, em hipótese alguma, as regras para que o médico se comporte de forma adequada. Elas continuam lá rigorosíssimas, porque não é a questão da ética, não. São as questões penais e civis que estão em jogo. Sim. E a gente quer que a medicina esteja protegida contra essas possíveis agressões que venham nos atingir. Agradecemos muito ao Dr. Emanuel pela participação, né? Palavra final para a Vise. Vivian. Eu acho muito interessante, né, isso que a gente está fazendo aqui. Acho que a gente, como papel de agência, a gente quer aprender, de fato, né, aprender, entender o que pode, o que não pode, poder orientar melhor os nossos clientes, orientar até a própria sociedade. Eu acho que uma coisa muito importante, que a gente acabou aqui entrando muito no que não pode, e menos do que pode, é que a rede social, o marketing, a gente encara muito dentro da Vise, que é algo para ser bom para o médico, para ser bom para a sociedade. A gente está ali, né, auxiliando os médicos a trazer informação de valor, a justamente não trazer esse tipo de questões que a gente debateu aqui, né? A gente veio provocando o doutor porque é algo que a gente ouve muito, a gente pega nos comentários, os médicos trazem pra gente, mas o marketing médico, o marketing da saúde, pelo menos o que a Vise faz, né, o que a gente faz com os nossos clientes e a gente sempre orienta, é um marketing informativo para trazer conteúdo de valor para a sociedade e fazer com que o médico seja reconhecido por aquilo que ele faz da melhor forma possível. A gente vai ter grandes cases de sucesso, né, que são médicos que têm muitos seguidores, médicos que são muito visualizados nas redes sociais, mas que eles estão sempre ali trazendo informação. Eles não estão em momento algum vendendo questões que são ruins, vendendo coisas que são marqueteiras, né, como todo mundo gosta de falar. Eles estão ali informando a população. E a gente vê que isso tem um resultado muito positivo no consultório, em relação ao faturamento, porque o médico ele precisa ganhar dinheiro, e tem um resultado muito satisfatório na sociedade, porque a sociedade fica mais informada, vai em busca de informação de valor e vai em busca do profissional que pode ajudar ela, né? Então, a gente, como agência, a gente trabalha muito para isso, e a MBR, né, que é a Casa do Médico, sempre trazendo muito essa oportunidade. A MBR também é uma instituição que está constantemente trazendo para o médico outros tipos de informação, além da publicidade médica, como a área científica. Então, é muito bom estar aqui e muito obrigada. Obrigada, doutor Paulo. Obrigada, doutor Emanuel. Henrique. Eu não tenho muito o que dizer, não, doutor. Geralmente eu sou da área dos números, mas agradeço pelo convite também. Foi uma conversa bem interessante, até porque, geralmente, quando estamos na mesa de reuniões com alguns médicos, existe um assunto específico que a gente fica, mas será que pode? E a gente fica 10 minutos debatendo, pode, não pode, pode, não pode. Aí daqui a pouco o fulano faz, aí se fulano faz... Então pode. Então pode. Está liberado. É isso que ele sempre traz. Mas fulano faz. A melhor regra é consultar o Conselho Regional de Medicina. Exatamente. Perfeito. Isso daí, as CODAMAs estão abertas às consultas. Perfeito. Não vai ter erro. Gente, aqui a gente encerra a MBR Cast, né, dessa semana, e com um tema extremamente feliz, muito saudável. Assistam, que vocês vão gostar. Aproveitam, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para receber esses vídeos maravilhosos. Um abraço a todos. Um abraço.